Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Leomar Peruso e nesse momento quero desejar boas-vindas neste novo capítulo que inicia agora. Nós temos aqui o nosso tradutor, nosso intérprete, o Pablo, que estará com a gente então fazendo a tradução simultânea. E para os que estarão nos ouvindo, eu farei então a minha autodescrição. Eu sou um homem de 42 anos, de pele branca, com pouco cabelo, cabelo grisalho, um pouco castanho. Tenho barba, barba grisalha também. Uso uma camisa cinza, também um crachá da Uniaselv. E também, na parte dos fundos, eu possuo um painel onde está a informação Semana de Boas-Vindas. Quero desejar, então, a boas-vindas a todos vocês. Esse é um momento importante, porque é o momento que eu, coordenador do curso, converso com vocês, trago informações importantes sobre o curso de Tecnologia em Produção Cultural e outras informações importantes para que vocês tenham sucesso nessa trajetória. Agora, então, falando um pouco sobre o coordenador, eu sou o coordenador Leomar Peruso, coordeno o curso de Tecnologia em Produção Cultural, sou professor de arte da educação básica na cidade de Blumenau, por aproximadamente uns 10 anos. Possuo uma formação variada, mas focada na área da arte, sou bacharel em teatro e licenciado em artes visuais, possuo especialização em gestão e educação à distância, um doutorado e um mestrado em educação, e uma trajetória também na produção cultural na área do teatro. Então, essa experiência me confere conhecimento para que a gente possa, então, levar adiante o curso de produção cultural e também orientar vocês da melhor maneira possível. Sejam todos bem-vindos. Agora, então, farei o check-in emocional. O check-in emocional é importante, vocês perceberão que em toda aula ao vivo, os professores regentes também farão check-in emocional. É o momento, então, para que vocês façam uma conferência das emoções. Eu trago aqui como um modo de provocar. Eu falo de provocações. Então, a primeira provocação, eu trago uma pintura do Leonardo da Vinci, que também é o patrono da nossa instituição. Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa em 1503 e 1506. E ele pintou uma figura feminina com um olhar enigmático. Aparentemente, ela está posta em um cenário que pode ser uma janela. Ela possui roupas de cor escura e também ela possui o cabelo comprido. Nesse primeiro momento, então, será que você está como essa pintura, como a Mona Lisa, com um olhar de deboche, de mistério? Você se sente assim, com deboche, com mistério, nesse primeiro momento de estudos? A próxima provocação, então, desse check-in, eu trago uma pintura do período do Barroco, do artista, do pintor Johannes Vermeer. Ele pintou essa obra em 1665, e o nome da pintura é Moça com Brinco de Pérola. Então, é uma figura feminina e possui cabelo preso, uma espécie de, de, de touca ou uma espécie de gorro azul, e também ela possui um olhar enigmático, sereno e com curiosidade, olhando para um determinado espaço. Será que você está como nessa pintura, com um olhar sereno e com curiosidade? E a provocação 3 também trago uma pintora, uma figura feminina de destaque da arte moderna ou do modernismo mexicano. Então, a Frida Kahlo é uma pintora muito conhecida e ela, durante a trajetória dela, fez inúmeras pinturas e autorretratos. Então, a pintura que eu apresento para vocês agora é o autorretrato com colar de espinhos e o beija-flor. Então, ela se retrata, a Frida Kahlo é uma mulher de pele branca. Nesse autorretrato, ela possui um fundo com várias folhas, com dois animais, um gato e um macaco, e ao pescoço, então, ela possui um colar de espinhos com um beija-flor. Será que nesse momento você está como no autorretrato da Frida Kahlo, com a sensação de desconforto no olhar?
A próxima provocação é a provocação 4. Eu trago, então, uma pintura de uma artista brasileira chamada Anita Malfatti. O nome da pintura é Tropical e ela retrata, então, ela mesma. Então, ela se autorretrata, é um autorretrato. Ela se retrata com uma cesta de frutas do Brasil, então, de frutas tropicais, uma cesta de abacaxi, bananas, mamão e outras frutas do Brasil. Também na imagem a gente pode verificar algumas plantas, alguma vegetação com folhas alongadas. Ela está usando uma camisa branca e ela está com um olhar de atenção para o que poderá vir. Será que vocês estão como na provocação 4, como na obra Tropical, com essa sensação de atenção para o que virá? E a provocação 5, trago uma obra da Tarsila do Amaral, que é do período modernista brasileiro. Então, a obra da Tarsila do Amaral é uma obra icônica no cenário da arte brasileira. Aqui eu trago uma pintura que retrata diversas figuras humanas, figuras que estão comemorando algo nas proximidades de uma torre que parece ser uma torre de um parque de diversões ou que tem algum local específico para a realização de festas. Ao fundo tem algumas montanhas com casas e um local específico com algumas pessoas se divertindo. Então, será que nesse momento vocês estão como na provocação 5, como a obra Carnaval e Madureira, da Tarsila do Amaral, de 1924, do período modernista? Então, eu provoco vocês agora a deixar no chat qual é a sensação ou a emoção que vocês encontram nesse momento. Com alegria e com entusiasmo, como na provocação 5, ou com atenção e ao que poderá vir, como na provocação 4, ou com uma sensação de desconforto, como na provocação 3, ou como na provocação 2, com uma moça do brinco de pérola, com um olhar sereno e curiosidade, ou como na provocação 1, como a Mona Lisa, com um semblante de deboche, de mistério. Deixa no chat para a gente poder interagir, identificar as nossas emoções. O check-in emocional é importante para a gente poder verificar qual é o estado do nosso emocional, qual é o estado emocional que você se encontra e como que esse estado pode se modificar, ou pode se conectar, ou pode trazer, né, uma conexão diferente, diferenciada aos temas e conhecimentos abordados em cada disciplina. Certo? Então, agora falarei um pouco da nossa instituição. A Uniaselv é uma instituição de ensino superior que possui a sua sede em Santa Catarina, precisamente na cidade de Indaial. Nós ofertamos mais de 500 cursos de graduação, pós-graduação, cursos técnicos e também profissionalizantes. Nós temos cerca de 700 mil estudantes matriculados nos nossos cursos, possuímos diversos polos, inúmeros polos nas cidades, nas localidades brasileiras, mais de 1.200 polos entre os estados brasileiros. Contamos com mais de 1.500 professores, regentes, mediadores, e também possuímos nota 5 no MEC nas avaliações institucionais, tanto no presencial quanto na modalidade EAD. E neste ano, em fevereiro, completaremos 27 anos de existência. Então, um pouco do panorama da nossa instituição e porque ela está bem posicionada no cenário do ensino profissionalizante e no ensino superior brasileiro, formando diversos profissionais todos os anos nos variados cursos que ofertamos. Certo? Para que a gente possa avançar, então, eu quero desejar as boas-vindas, bem-vindos ao estudo, bem-vindos à modalidade EAD, bem-vindos à modalidade de estudo que ofertamos na nossa instituição. Quando vocês acessarem a página da Uniaselv, também vocês encontrarão os conteúdos Uniaselv. Esses conteúdos são os conteúdos importantes para que vocês possam avançar, informações, templates e outros materiais para que vocês possam também entender como funciona a modalidade de estudo, como acessar o aplicativo de estudos do Léo App, como que vocês acessam as disciplinas, como que vocês podem se organizar de maneira eficiente, seguindo nos estudos de maneira
né, para que vocês possam atingir o sucesso desejado. Certo? Então, acessem a página da Uniaselv, esse link também ficará disponível para que vocês possam entrar e passear pelos recursos e entender. Caso surjam dúvidas, pode também nos procurar e deixar as suas dúvidas, que nossa equipe fará um devido atendimento. Adiante, então, eu apresento um organograma da Uniaselv. Esse gráfico, ele tem como indicativo o estudante, então, todo o processo de integração entre essas instâncias convergem para que o estudante tenha sucesso na sua formação profissional. Então, o tutor administrativo, a reitoria, a pró-reitoria EAD, o núcleo de professores e o colegiado dos cursos, o coordenador de curso, o professor regente da sede, o professor regente semipresencial, o professor mediador, o tutor da prática, o preceptor de estágio, o intérprete educacional, o intérprete de Libras. Todas essas instâncias estão convergindo e em movimento para garantir o sucesso e a aprendizagem de nossos estudantes. Então, é para a gente pensar, representar e identificar todas essas instâncias e também entender como essas instâncias podem atuar para garantir a aprendizagem do nosso estudante. Adiante, então, a nossa metodologia é a metodologia Codex, uma metodologia desenvolvida especificamente pela Uniaselv para o ensino e principalmente a aprendizagem. Então, nessa metodologia, vocês encontrarão diversas etapas ou diversas maneiras de abordar o conhecimento. Os professores regentes farão efetivamente as abordagens e trarão as etapas de estudo e as provocações em sala de aula. E, por meio dessa metodologia, então, a gente busca garantir a participação ativa no aprendizado, um aprendizado mais profundo e focado, um acesso a especialistas, suporte personalizado e também próximo do nosso estudante, maior interatividade e proximidade com o conhecimento, um ambiente de aula organizado e eficiente, com aulas ao vivo e com etapas bem definidas. Então, a nossa metodologia é uma metodologia inovadora e que os professores regentes trazem para a aula, em toda a aula ao vivo. Certo? Adiante, então, nossas aulas você encontra turmas organizadas por disciplinas, professor regente que é especialista na disciplina, naquela área do conhecimento, para que vocês possam também esclarecer dúvidas e interagir de maneira mais produtiva. O professor mediador também acompanha as salas, acompanha a aula, e ele está atuando, orientando, mediando o conhecimento e buscando soluções para problemas específicos que possam surgir. Aulas organizadas no formato de videoconferência mediada. Então, as aulas elas acontecem de maneira ao vivo, os professores estão em sala de aula, interagindo com vocês no agendamento, na hora marcada, por meio do Teams, na agenda de vocês. E caso vocês não consigam assistir a aula ao vivo, podem acessar também as aulas gravadas na aba Aula Gravada. Maior controle também do professor mediador, permitindo a interação e a aprendizagem, interação direta por meio do chat, e a metodologia de ensino inovadora, como comentei anteriormente, que foi desenvolvida exclusivamente pela Uniaselv para que vocês possam ter maior aprendizagem. Adiante, então, falarei especificamente sobre o nosso curso, que é um curso de tecnologia em produção cultural. Os objetivos desse curso é a formação de produtores culturais, curadores e educadores culturais em galerias, espaços culturais e também em museus, e também objetiva a formação de profissionais da cultura em geral. E também o mercado de trabalho, ele é diversificado, os nossos profissionais podem atuar em museus de arte, em ONGs e outros espaços culturais, na produção de projetos artísticos e em geral, e também em instituições públicas e privadas. Então, o mercado de trabalho é diversificado para o produtor cultural. Aqui eu apresento, então, uma fotografia, uma imagem que retrata bailarinas e bailarinos, dançarinos do frevo, que é uma manifestação cultural, principalmente da região nordeste do Brasil. Eles estão caracterizados
tipicamente como manda o figurino para essa modalidade, com uma espécie de sombrinha pequena, colorida, com cor azul, verde, vermelha e amarela. Adiante, então, eu vou comentar e apresentar um pouco sobre a matriz curricular. Aqui, então, eu apresento uma interface do AVA, um print de como vocês irão encontrar as disciplinas no AVA de vocês. Então, quando vocês abrirem o AVA, o ambiente virtual de aprendizagem, ao lado vocês terão diversas abas onde vocês podem explorar os recursos, e ao lado dessas abas vocês terão as disciplinas daquele semestre. Então, semestre 2026, é o que vocês estarão e terão que acessar para poder, então, visitar as disciplinas. Quando vocês clicarem na disciplina, então, acessarão os recursos da disciplina, a trilha de aprendizagem, o livro de estudo, se é disciplina específica, na aba Notas e Avaliações, vocês encontram as avaliações previstas para aquela disciplina e os demais recursos daquela disciplina. Aí, então, vocês podem encontrar a matriz curricular. O que é a matriz curricular? A matriz curricular é o conjunto de disciplinas que vocês precisam cursar até o final do curso para que possam obter a titulação de produtor cultural. Então, para que vocês possam obter o título de produtor cultural, é preciso cumprir todas as disciplinas, obter aprovação nessas disciplinas e também cumprir as horas de atividades de extensão. Então, é importante que vocês façam a verificação qual é a quantidade de horas de atividades de extensão que é necessário realizar até o final do curso. Acessando a aba extensão, vocês também conseguem visualizar quais são os projetos que estão disponíveis e também os materiais orientativos. Nós temos também a página da extensão que vocês podem acessar. Na matriz curricular também conta com as demais atividades, então é importante que vocês façam a conferência, verifiquem quais são as disciplinas específicas e as disciplinas que fazem a conexão direta com o campo de trabalho, que se chamam imersão profissional. Certo? Convido a todos, então, a navegar no AVA, identificando quais são os recursos. Vocês também podem acessar a biblioteca, os recursos de comunicação, verificar o setor financeiro, a impressão de documentos na aba atendimento e outras funções do AVA. Adiante, então, como eu mencionei anteriormente, nós temos como obrigatoriedade, também como componente curricular, a extensão universitária. Então, a extensão universitária ela foi implementada efetivamente em 2023, porque o MEC divulgou e orientou e também implementou a resolução CN/CES número 7 de 2018, que prevê, então, a obrigatoriedade da realização de 10% da carga horária total daquele curso em horas de atividades extensionistas ou atividades de extensão. Então, é importante que vocês também acessem a aba extensão, no botão documentos. Nós temos disponível um e-book orientativo sobre a extensão. Façam a leitura com calma desse e-book e entendam qual é a dinâmica da extensão. Então, nós ofertamos projetos ou programas de extensão, que são esse conjunto de atividades integradas que vocês precisam realizar ao longo do curso, ou também é possível realizar essas atividades no final do curso. Mas é recomendável que vocês realizem ao longo do curso, porque para solicitar a colação de grau é preciso ter todas essas atividades validadas. Então, é importante que vocês fiquem atentos na realização das atividades de extensão e ao portal de extensão. Como é uma atividade prevista e obrigatória, vocês precisam realizar levando atividades específicas para a comunidade. Então, o objetivo principal da extensão é que os estudantes que estão matriculados em cursos nível superior possam ofertar à comunidade os saberes desenvolvidos dentro da universidade. Então, o objetivo específico da extensão é levar o conhecimento, levar esse saber desenvolvido na universidade para a comunidade por meio dos programas e dos projetos que ofertamos. Certo? Então, façam também o acesso à extensão e conheçam quais são os nossos projetos. Adiante, então, falarei um pouco sobre a imersão profissional. A imersão profissional é uma disciplina que ela está conectada com a formação e com o campo profissional. Então, vocês podem verificar, identificar que ao final do semestre, a última disciplina é a disciplina de imersão profissional,
Então, do primeiro ao quinto semestre, vocês têm uma disciplina de imersão profissional. Então, a imersão profissional, carreira e sucesso, é a primeira, é a primeira disciplina. Depois, então, vocês terão a segunda disciplina, que é a imersão profissional Desafios Contemporâneos. A terceira disciplina de imersão é pesquisa em produção cultural. A quarta disciplina de imersão profissional é a organização das etapas do processo de criação de eventos. E a quinta disciplina, então, de imersão profissional, ela trata de projetos artísticos, culturais e esportivos. Cada uma dessas disciplinas converge, então, para a investigação ou para a produção de alguma atividade que traga a conexão com o campo profissional, ou com entrevista, ou com a elaboração de projetos, ou com o contato com o campo profissional. Então, essas são as disciplinas que conectam vocês diretamente com o mercado de trabalho. E eu trago aqui também, para ilustrar, duas imagens em que constam bailarinos, dançarinos de uma manifestação cultural, principalmente do norte do Brasil, que se chama carimbó, onde os bailarinos utilizam, e as bailarinas utilizam, um figurino colorido, as bailarinas uma saia rodada com bastante tecido, e os meninos também usam uma espécie de calça larga, e geralmente eles costumam dançar com chapéu e também com o pé descalço. Adiante, então, quando a gente fala de trabalho de conclusão de curso, o TCC, o curso de produção cultural, não possui a obrigatoriedade desse trabalho, então não é obrigatório a realização do trabalho de conclusão de curso, porém, se algum estudante tiver o desejo de produzir um trabalho final, poderá também adicionar a disciplina para poder, então, realizar esse trabalho, essa pesquisa com mais tempo ou profundidade. Então, o trabalho de conclusão de curso é opcional para o curso de produção cultural. Adiante, então, falarei um pouco sobre o ENAD. É importante a gente saber que o ENAD é o Exame Nacional do Desempenho do Estudante. Então, o ENAD acontece em forma de ciclos. Esse ano, então, não temos ainda a publicação do edital do ENAD, mas os estudantes que são concluintes poderão ser convocados para a realização da prova teórica, que mede, então, conhecimento nos cursos superiores do Brasil. Então, o ENAD também é uma etapa de avaliação no ensino superior implementada pelo MEC. Então, a realização do ENAD ela é obrigatória. Caso vocês sejam convocados, nós faremos a comunicação. Geralmente, são estudantes que estão no último semestre, então, no quinto semestre, que farão a realização ou participarão dessa etapa importante para a avaliação do curso. O ENAD, então, vai avaliar de que maneira que a instituição está realizando, está fazendo a formação desses profissionais. É uma prova teórica com questões objetivas e possivelmente questões discursivas para que vocês mostrem o conhecimento de vocês. Nós temos o FAC-ENAD. O FAC-ENAD é o local onde vocês podem buscar informações caso vocês sejam convocados a participar dessa etapa também. Mas não se preocupem nesse momento, porque a partir do momento que o edital, que nós teremos a divulgação do edital, a publicação do edital, se o curso de produção cultural estiver na lista de cursos elencados, nós faremos a devida comunicação. Certo? Atividades complementares. Então, é importante verificar qual a quantidade de atividades complementares que constam na matriz curricular. Atividades complementares são atividades extracurriculares ou atividades que vocês fazem fora da universidade ou também em eventos. Alguns eventos da universidade também podem ser utilizados como horas de atividades complementares. Então, procurem verificar qual é a quantidade de atividades ou de horas de atividades complementares que a matriz de vocês contempla. Caso seja necessário a realização dessa etapa também, façam a leitura do regulamento, identifiquem quais são as atividades necessárias ou aceitas para essa formação também. É importante destacar que as atividades complementares são atividades que complementam a formação de vocês e vocês podem, então, fazer atividades que vocês acham interessantes e que podem trazer um repertório, ampliar o repertório cultural. Aqui, então, eu vou trazer uma novidade, então, que é o desafio profissional. Nós temos, então,
o desafio profissional como uma etapa fundamental, importante para a avaliação, e estaremos implementando nesse ano. Eu trago aqui, então, um organograma da avaliação das disciplinas específicas. Então, vocês têm 3 avaliações que vocês fazem de modo online, e a avaliação 4, ela é realizada lá no polo. Então, vocês têm a avaliação 1, que ela é objetiva, a avaliação 2, que ela é objetiva, vocês fazem online, a avaliação final, ela é realizada lá no polo, também ela é uma avaliação objetiva, e a avaliação 3 é o desafio profissional. Mas o que consiste esse desafio profissional? O desafio profissional, ele é uma inovação, então a gente está trazendo essa atividade avaliativa esse ano. Então, lá dentro da disciplina, vocês irão identificar e receber as instruções de como fazer o desafio profissional. Então, o desafio profissional é quando vocês recebem uma provocação que tem a ver com o campo profissional e com a disciplina que vocês estudaram, e a partir desse desafio, vocês então passam a desenvolver o problema ou buscar uma solução para esse problema posto. Então, é um desafio que se conecta diretamente com a profissão de vocês. Então, essa é uma novidade, que a partir desse semestre, então, a avaliação 3 passa a ser um desafio profissional, que objetiva, então, tornar uma experiência mais prática, em trazer a avaliação, uma experiência mais prática, conectada com o contexto contemporâneo e com a formação do produtor cultural. Então, essa é uma inovação, e esse ano, então, vocês passam a produzir a terceira avaliação como desafio profissional, pensando sempre em uma oportunidade de aprendizagem. Então, é uma avaliação que traz a aplicação da prática, então, a teoria para a prática, então, a aplicação dos conceitos práticos na resolução de problemas. Então, é hora que você põe a mão na massa, que você pensa e passa a criar a solução para algum problema, para aquele estudo de caso ou para aquela situação apontada. Então, cada desafio profissional terá a introdução, terá a explicação do que é necessário fazer, e também quais são as etapas necessárias para a solução ou para propor uma resolução para aquele desafio. Então, vocês sempre terão uma ambientação, uma exploração do caso, vocês sempre terão uma explicação necessária, farão o levantamento dos conceitos necessários para que vocês possam resolver o problema, aplicar essa teoria na resolução desse problema, e depois vocês fazem, então, a descrição no memorial analítico, vocês acabam descrevendo o caminho percorrido para a solução desse problema, inserem isso tudo lá no template, inserem isso lá na questão específica da avaliação, em notas e avaliações, e depois a nossa equipe faz a análise se vocês conseguiram resolver esse problema. Então, o desafio profissional é uma oportunidade de avançar e de aumentar a aprendizagem de vocês, certo? Caso vocês tenham dúvidas, podem também procurar os nossos profissionais, os nossos professores, que esclarecerão as dúvidas e ajudarão vocês na resolução desses desafios. Certo? Agora, então, estamos nos encaminhando para a parte final. Para a parte final, então, a gente também gostaria de fazer um check-out emocional, um momento descontraído, de uma escala de 1 a 5 nesse momento. Então, como você se encontra depois dessas informações todas e desse momento de recepção. Na imagem 1, então, eu trago um gatinho fofinho deitado na sua rede, querendo mais férias com a sua água de coco, então esperando mais férias. Será que nesse momento você está como na posição 1, como na imagem 1, querendo mais férias, ou como na posição 2, preocupado com as tarefas que virão e com todas as atividades que terá que resolver? Na imagem 2, então, a gente apresenta um cachorro preocupado com diversas atividades e demandas que acabaram de chegar. Ou será que vocês estão na posição 3, ansioso, olhando para a hora, olhando para as atividades, e já está ansioso, pensando em tudo que terá que resolver e que semestre será um desafio? Ou você está como, na imagem 3, nós temos um coelho olhando para o relógio, desesperado já. Então, na imagem 4, será que você está de boa na lagoa,
A imagem 4 traz uma ilustração de um sapo dentro de sua boia, boiando, tomando seu suco e esperando tempo passar, entendendo o processo e nesse processo buscando aprendizagem. Ou será que você está na posição 5, na imagem 5, eu trago um esquilo animadíssimo, entusiasmado, pensando que esse ano teremos um ano esplêndido de muito aprendizado. Deixe no chat também qual é a posição e a sensação ou como que você se encontra nesse momento. 1, 2, 3, 4, 5, querendo mais férias? 1, 2, preocupado, 3, ansioso, 4, de boa na lagoa, ou animadíssimo para o semestre que virá, pensando em todas as aprendizagens que irá encontrar nesse momento. Agora, então, eu despeço com uma frase do nosso patrão, do Leonardo da Vinci. Ele disse, então, que aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Então, com essa motivação, quero encerrar esse momento de boas-vindas. Espero que seja um ótimo semestre de muito aprendizado, que a gente não tenha medo de encarar os desafios, de buscar ajuda e de buscar as soluções para os nossos problemas. Quero desejar um excelente semestre e quero também destacar que estamos de braços abertos, como nessa ilustração. Eu apresento uma ilustração do Eduardo Cobra, é um grafiteiro brasileiro de destaque da arte contemporânea, em que faz inúmeros murais pelo mundo, destacando figuras ou artistas ou personalidades de destaque. Então, ele também fez esse mural retratando o homem vitruviano. O Homem Vitruviano é uma pintura do Leonardo da Vinci, em que ele retrata um homem de braços abertos. Aqui, então, eu trago um fragmento que apresenta o Homem Vitruviano com uns 4 braços abertos, recebendo vocês. Espero que seja um ótimo ano. Quero desejar novamente boas-vindas e um ótimo semestre. Até mais. Tchau.